Boa tarde, crianças, tudo bem? Hoje é a nossa aula de história. Então, na aula de hoje, nós vamos fazer retomada, tá? Nós vamos fazer retomada lá do primeiro bimestre. Então, nós vamos fazer retomada sobre a nossa cidade, as mudanças que aconteceu na nossa cidade. Nós vamos ver as paisagens que modificou, né? Por que ela modifica, por que modificou a paisagem da nossa cidade, né? Foi de acordo com que ela foi sendo ocupada, porque lá no início, eu coloquei lá para vocês verem, lá no início tinha mais área verde, pouquíssimas casas. Então a paisagem foi modificando como? Com a chegada de mais pessoas aqui na nossa cidade. Depois nós vamos também trabalhar sobre os monumentos, né? O que é monumento mesmo? Não sei se vocês ainda recordam, mas vou lembrar. Os monumentos são os que guardam os monumentos, eles são que guarda informações de um lugar. Como assim, professor, monumento? Por exemplo, tem um prédio antigo, ele é um monumento. Então, aquele prédio, ele traz com ele histórias. Aí, nós também temos monumentos como casas, museus, estátua, todos esses monumentos, seja ele casa, prédio, estátua, todos eles trazem com eles histórias que já passou. Então, por isso que esses monumentos são preservados. Por que eles são preservados? Porque eles guardam lembranças de um determinado lugar, tá? Depois também nós vamos ver o patrimônio histórico. O que é um patrimônio histórico? É isso que eu acabei de falar. O patrimônio histórico também se resume a isso, a prédios antigos. Por que ele fala patrimônio histórico? Porque quando ele se torna histórico, então esses patrimônios, eles são cultivados para que a história de um lugar, de uma região, de um país, de uma cidade, não se acabe com ele. Aqui em Bataguaçu, por exemplo, a gente tinha uns prédios, tinha mais prédios históricos, mais monumentos históricos, mais patrimônio histórico. Mas o que aconteceu? Esses patrimônios acabou acontecendo o quê? Hoje foram construídos outros prédios. Por que aconteceu isso? Porque talvez ele não fazia parte do município, então foram o quê? Foram vendidos. Lá naquela praça, lá em cima, que nós falamos Praça da Roda, na frente dele, assim, tinha um antigo prédio que já foi a prefeitura de Bataguaçu, já foi o fórum de Bataguaçu. Então, quando eu passo lá, eu sempre lembro daquele prédio. Infelizmente, esse patrimônio não existe mais. Pode acontecer de patrimônio deixar de existir por causa disso. Depois também nós vimos a cultura imaterial e cultura material. A cultura material é a palpável, que eu posso pegar, por exemplo, um museu, um prédio antigo, uma estátua. Então, tudo isso são o quê? São patrimônio material. E o que é cultura ou patrimônio imaterial? O imaterial é aquele que eu não posso tocar, por exemplo, festas, costumes, né? Então, isso daí são imaterial. Por quê? Porque eu não posso pegar dele, mas ele faz parte da cultura de um povo. Por exemplo, contação de história, o folclore. O folclore é um patrimônio, uma cultura imaterial. Ela existe, né? Que foi passada de geração em geração, mas não tem como pegar nela, tá? Então, vou lá agora explicar para vocês a de geografia. História. Então, história nós estamos fazendo a retomada, né? Do que muda em um lugar. Como que acontece as mudanças? Ó, aqui é Bataguaçu em 1950. Aqui é Bataguaçu hoje. Então, vocês vão me responder as paisagens não permanecem iguais. Elas mudam no decorrer do tempo. Essa frase é verdadeira ou é falsa? Sim ou não? Aí você vai me colocar aqui, se sim, vírgula, vai justificar. O que é justificar? Você vai me explicar se essa frase é verdadeira ou se é falsa. E por quê? Eu quero saber o porquê.
Depois, explique por que os seres humanos modificam a paisagem. Lá na explicação do conteúdo que eu dei antes, eu falei por que aqui tinha muita área verde e agora não tem mais? Por que eles modificaram essa paisagem? Por que as pessoas, os seres humanos modificaram, tá? Depois vocês vão me explicar, vocês vão observar as duas imagens que eu coloquei aqui em cima e vai me falar, fazer por relato, por exemplo, como que era Bataguaçu antes, como que é hoje. Você vai me descrever, tá? Você vai olhar nas imagens e me descrever. Depois você vai me fazer um relato também sobre o vídeo que eu vou passar para vocês na aula, tá? Sobre como era Bataguaçu antes e hoje. Eu vou passar esse vídeo para vocês, então você vai fazer um relato de acordo com o vídeo que vocês vão assistir lá, tá? E aqui é um trecho do texto que fala sobre monumento. Que monumento é o que guarda informações de um lugar, tá? Depois aqui vocês vão marcar C para correta e E para errada. Vocês vão ler a frase. Ah, está incorreta? Vai colocar o E. Está correta? Vai colocar a letra C, tá? Na 3, nós vamos falar sobre o que é patrimônio histórico, que aí entra a cultura natural, a cultura imaterial e a cultura material, tá? Que eu já expliquei lá o que é. Aí vocês vão ler a frase aqui, por exemplo, o museu que tem em Bataguaçu traz marcas da história da cidade. Se for material, vocês vão colocar o M. Se for imaterial, vocês vão colocar o I, tá? Depois aqui, ó, eu apresentei várias imagens para vocês, que cada imagem dessa, cada figura, ela representa a cultura material e imaterial. Lembrando que a material é a palpável, que eu posso pegar, e a imaterial é aquela que eu não posso pegar, tá? E aqui nós vamos trabalhar sobre a memória de um lugar. São registros de memória. O que acontece? Aqui eu coloquei a Praça Helena Vitirite, aqui eu coloquei o Posto Saúde. Esses dois ambientes aqui, eles receberam o nome de pessoas, moradores aqui de Bataguaçu. Esses nomes foram dados a esses locais públicos e para homenagear essas pessoas, tá? Depois eu quero saber, as imagens são de 2 lugares de Bataguaçu que receberam o nome de 2 pessoas. Escreva o nome da praça. Como chama essa praça que eu acabei de falar? Depois você vai escrever mais 2 lugares que tem aqui em Bataguaçu que tem nome de pessoas. Vocês vão fazer uma pesquisa, tá bom? Então é isso, amores. Um beijo, um abraço. Tchau.